Bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de todos na nossa última sessão de 2016. E queria dizer poucas palavras a respeito do nosso ano, que eu acho que foi um ano de bastante produção e que não poderia acontecer se não fosse o empenho do hospital em poder oferecer essas sessões e, mais do que isso, a presença de vocês que toda quarta-feira têm nos honrado aqui com a participação efetiva, uma participação bastante interativa que a gente tem procurado desenvolver nessas sessões de quarta-feira. Quero agradecer também a todas as unidades, a todos os apresentadores, a todos os debatedores que durante esse ano tiveram aqui para poder engrandecer cada uma dessas quartas-feiras que a gente passa junto aqui essa hora e meia, que vai de meio-dia a 1h30 em ponto. E, basicamente, o nosso objetivo é manter acesa essa chama acadêmica do Hospital Procardíaco, que já se faz presente há tanto tempo. Essa é uma história que começou a ser construída há mais de 50 anos atrás. Nós temos aqui na plateia diretores antigos do hospital, o Dr. Moisés, que é um frequentador assíduo das sessões, não só de quarta-feira, mas das outras atividades acadêmicas do hospital. Nós tivemos a possibilidade de contar com a manutenção de todo esse apoio depois que o hospital foi adquirido pela Amil e posteriormente pela United Health. Eles entendem a importância do hospital manter essa sua vertente acadêmica, não só no ensino, mas também na pesquisa, e agora na outra ponta, que é a ponta de treinamento. Para quem não conhece, no terceiro andar do hospital nós temos um centro de treinamento que é credenciado pela American Heart para cursos de ACLS, cursos de BLS, que se mantém bastante ativo. Mas nessas sessões, na parte do ensino, basicamente, talvez seja onde o hospital tenha a sua maior produção. Esse auditório e as outras duas salas estão frequentemente cheios de atividades, não só atividades setoriais, mas atividades até mesmo corporativas, discutindo temas não só médicos, mas também, eventualmente, de gestão, que hoje a gente sabe que são absolutamente indissociáveis da prática médica, uma vez que as competências do médico extrapolam em muito a competência técnica. Hoje, o que basicamente o mercado demanda são profissionais de um nível de diversidade bastante amplo, e por causa disso mesmo é que temas como o da sessão de hoje vêm sendo cada vez mais debatidos. Eu queria agradecer muito os nossos mestres e antigos professores que frequentam a sessão com uma assiduidade extrema, e falar que vocês são um exemplo para nós mais jovens, para mantermos esse tipo de atividade acadêmica do hospital. Se nós temos o exemplo de vocês, nós também temos uma atividade propulsora, que é a atividade dos residentes, que é o grupo de médicos do hospital que, na realidade, nos incentiva e nos estimula para que a gente possa continuar buscando essa evolução com inovação que esse hospital tanto prioriza e tanto vem executando nos seus últimos anos. Hoje nós vamos ter a honra, e isso já virou um clássico dos anos das sessões do Procardíaco, já é o terceiro ano que o Dr. Carlos José Andrade, nosso querido Carlinhos, vem nos brindando com essa última sessão. Tivemos há 3 anos atrás Felicidade Baseada em Evidências, que foi o nome que tiramos aí da cartola. Depois fizemos Felicidade Baseada em Evidências 2, aí virou um clássico, rodou algumas outras instituições. E agora, como sempre, eu tento fazer a última sessão do ano, uma sessão de cunho talvez um pouco mais humanístico, e a gente poder estar conversando sobre assuntos que extrapolem um pouquinho simplesmente a técnica da medicina em si, e que a gente possa abordar aquelas outras competências das quais falei há poucos minutos atrás. E aí, pensando nisso, conversando com o Carlinhos, com o Roberto, pedi a eles, então, que montassem uma sessão para que nós pudéssemos finalizar, e eles
rapidamente se prontificaram a organizar, mas infelizmente o Roberto Sporcati teve um imprevisto hoje e não vai poder comparecer. Eu estou com uma mensagem dele gravada aqui no meu, uma mensagem que ele me passou, que eu vou ler ao final da sessão. E nós queríamos, então, antes de chamar o Carlinhos efetivamente para poder fazer a apresentação, agradecer também a presença do Dr. Ricardo Cruz, que é um entusiasta de temas que marcheiam o nosso assunto de hoje. Ele tem uma sessão no Hospital Samaritano toda quinta-feira, às 12 horas, que é uma sessão concorridíssima, e que, se não se inscrever com algumas semanas de antecedência, janeiro já está fechado pelo jeito, né, Ricardo? Realmente são temas muitíssimos interessantes e que têm engrandecido de sobremaneira a discussão desses aspectos pela medicina do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, foi uma nova porta que se abriu. E a gente, meio que pegando carona nesse ambiente, Ricardo, a gente então vai receber o Carlinhos aqui para poder nos falar de um tema que é bem-estar e bem-cuidar, desafios da saúde contemporânea, onde alguns aspectos certamente serão abordados. O objetivo é que possa haver uma interação com a plateia, então sintam-se absolutamente à vontade para poder interromper e eventualmente opinar, debater. A ideia é justamente que a gente faça uma coisa bastante informal, porque certamente serão abordados temas pelos quais todos nós ou passamos ou vamos passar em algum momento das nossas atividades. Temos aqui alguns profissionais da psicologia e da psiquiatria, que eu também gostaria de ter uma participação, que tivesse uma participação assim bastante efetiva. Eu estou vendo as psicólogas sentadas lá atrás, se vocês pudessem chegar um pouquinho mais para frente para poder participar um pouquinho. E Gastão também, que eu estou vendo aqui na segunda fila, obrigado pela presença. Carlinhos, vamos lá, que já nos estendemos. Boa tarde, obrigado, André, pelo convite mais uma vez. E é muito bom estar falando num ambiente, diria, domiciliar, né? A gente está em casa conversando, e essa sessão ela tem um cunho muito mais reflexivo do que assertivo, né? Da gente tomar decisão baseada em alguma coisa ou avaliar a evidência da maneira mais criteriosa possível. O objetivo é a gente estar aqui refletindo a respeito daquilo que é o nosso dia a dia, né? E a ideia de que, assim, a gente de fato não vive num compartimento, a gente vive sob influências diversas, né? E eu vou percorrer aqui um pouco a ideia de onde a gente está agora, a questão da influência das nossas escolhas, né? Da necessária resiliência para a gente dar continuidade às nossas escolhas, e a imperativa necessidade de coragem para a gente enfrentar a nossa realidade contemporânea. Então, assim, a gente sabe que para muitos a questão climática é algo que realmente coloca todos no mesmo barco, né? Literalmente no mesmo barco, que a dimensão da instabilidade econômica, a gente sabe que às vezes bate e influencia a nossa realidade, que a escalada de movimentos extremistas, né, vem crescendo nos últimos anos, que, enfim, programas nucleares são questões que também nos ameaçam, enfim, comportamentos totalitaristas são coisas importantes. Muitos temem o domínio norte-americano, outros temem o domínio chinês, outros a ameaça do poder bélico paquistanês. Enfim, nós temos aqui a nossa questão para resolver, né? E o fato é que, para todas essas dimensões, talvez a saída que a gente deva reconhecer como importante é a educação, né? E aí a gente teve, há poucos dias, o resultado da avaliação de um recorte educacional, por assim dizer, que foi o resultado de PISA. Então, aqui os 17 primeiros países, né? Muitos que estão sempre aqui no topo. E para a gente alcançar e entender a nossa posição, a gente tem que baixar bem, diminuir bem o tamanho da letra para a gente alcançar o 63º lugar. Essa foi a posição do nosso país nessa última avaliação do exame de PISA.
Essa imagem é uma imagem interessante, e é bom ter o Ricardo Cruz aqui com a gente, que eu acho que ele certamente vai colaborar muito com essa discussão. Essa é uma imagem de um estágio de um foguete, do Saturno V, né, que cada estágio é o reservatório de combustível, né, e à medida que aquele combustível vai sendo consumido, em algum momento aquele estágio deixa de ter a sua utilidade e ele é eliminado. E essa expressão vem da engenharia aeroespacial, é o burnout, é você eliminar aquilo que já foi queimado. Essa é a ideia de onde vem a expressão de algo que é consumido e que em determinado momento, a partir do momento que cumpriu com a sua utilidade, essa imagem foi extrapolada para que a gente, para um elemento que eu acho que cada vez mais está na pauta da discussão nos dias de hoje, que é esse fenômeno que acontece na vida profissional, por assim dizer. A gente sempre pode fazer um recorte, mas a ideia aqui é trazer isso para o nosso dia a dia profissional, um contexto de onde a gente vive, onde a gente trabalha, né? do cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que cuidam, né? A ideia de que a gente deva aferir isso de alguma maneira ao longo do tempo e como é que a gente vai lidar com essas questões, refletir sobre elas e lidar com elas. Ontem à noite até eu estava finalizando e se a gente colocar só no título, não é? Exclusivamente no título das publicações, a escalada de publicações dessa década para a seguinte, ela mais do que dobrou, e isso daqui são só 5 anos dessa década, para a gente ter uma ideia da quantidade de publicação abordando o tema. Então, assim, eu acho que, só para a gente ter uma ideia de algo que se instala, né, algo que vem silenciosamente se aproximando, a gente tem uma fase dessa condição que é o surgimento do estresse, que às vezes chega com irritabilidade, uma certa ansiedade, manifestações como perda de sono, dificuldades de lembrança de alguns fatos, dificuldade de concentração, cefaleia, problemas gastrointestinais, palpitações. Isso pode vir se instalando de uma maneira que muitas vezes não é tão simples de a gente perceber e é perfeitamente justificável diante daquilo que a gente lida no dia a dia. Depois a gente entra numa fase chamada de conservação de energia, que começa a apresentar um atraso no trabalho, uma certa procrastinação, perda de desejo sexual, um cansaço matinal, um isolamento, algumas atitudes cínicas, ressentimento e um aumento de estimulantes, por assim dizer, para a gente estar lidando com aquilo. E até que a gente chega numa fase de exaustão, né, em que a tristeza, a depressão, problemas crônicos de saúde, uma fadiga que se arrasta, a cefaleia, o desejo de abandonar as atividades que a gente está envolvido, e até mesmo o suicídio. Enfim, a ideia é a gente estar tentando entender um pouco essa situação e como é que a gente consegue, se possível não entrar nela, em alguns momentos conseguir uma boia para poder mudar a direção de algo que a nossa cultura médica, na realidade o que se diz é que aquilo que faz, aquelas características que fazem a pessoa se tornar um bom profissional são as mesmas que levam para essa condição de burnout. Então, esse equilíbrio entre o balanço da vida e do trabalho, né, é algo que a gente tem que encontrar. Essa é uma síndrome de exaustão emocional, que pode surgir perda de significado do trabalho, um sentimento de inefetividade, uma tendência de ver as pessoas como objetos, e você tem profundas implicações, né? Às vezes eu fico observando e tentando entender um fenômeno que às vezes é a pessoa deixar a outra esperando, né? Às vezes alguém que tem um ambulatório marcado em determinado horário, eu vejo isso mais no serviço público, a pessoa deixa a outra esperando durante horas. Isso muitas vezes pode ser realmente essa tendência de você despersonificar as coisas. Você passa a olhar uma pessoa como se ela fosse um objeto, né? Então, é claro que não é para justificar uma má conduta, uma falta de educação às vezes, mas muitas vezes você está já se deparando com um sintoma dessa síndrome. Do ponto de vista do sistema, isso é muito sério, porque isso impacta na qualidade do cuidado oferecido, isso faz com que exista rotatividade de médicos, piora para o sistema de saúde. Nos Estados Unidos, em 2011,
praticamente a metade dos médicos apresentavam a síndrome, né? E é uma taxa que é maior na profissão médica do que em outras profissões. E a gente tem o panorama de hoje em dia da medicina, né? Com questões tecnológicas de mudança, alterações na legislação, as forças no nosso mercado de trabalho, questões ligadas à remuneração, novos modelos de oferta do cuidado, um aumento da expectativa da produtividade e algumas questões relacionadas, por exemplo, à forma da gente registrar as informações com os registros médicos eletrônicos, que existe muito questionamento hoje em dia, depois de alguns anos de utilização, se eles realmente conseguiram modificar de alguma maneira consistente os desfechos, né? Essa é uma questão que não se inicia quando a gente se gradua, né? E assim, alguns estudos já têm mostrado que esse burnout instalado ainda na academia, ainda como estudante, gera condutas não profissionais, né? Gera modificação no comportamento altruísta dos alunos, né? Então é algo que a gente tem que começar a ver isso de uma maneira séria desde o início da nossa formação. O burnout, né, e essa satisfação com a nossa vida profissional, esse balanço entre a vida profissional e a nossa vida pessoal, ele é mais comum, de fato, com os profissionais de saúde, né? Aqui, na realidade, esse recorte é um recorte médico, mas isso extrapola os profissionais de saúde. E a questão do suicídio, ela vem se apresentando de uma maneira muito marcante nessa população, né? Eu sempre me lembro que, ao longo desses 20 e poucos anos, praticando a oncologia, eu soube de um paciente que cometeu suicídio, mas vários colegas já partiram, né, nessa situação. Então é algo que a gente realmente deva dar atenção. E essa meta-análise, por exemplo, mostrando um aumento de risco dos médicos homens em cometer o suicídio em relação à população geral, e mais preocupante ainda, as mulheres. 2,27 de fator de risco para cometer o suicídio obviamente nesse estudo, nessa análise. Como é que está isso em termos de Brasil, não é? O suicídio entre os médicos no estado de São Paulo, esse estudo foi publicado ano passado, né? Mostrando, em primeiro lugar, uma dificuldade da gente entender. A nossa qualidade de registro é tão ruim que a gente sequer consegue se apropriar de uma maneira um pouco mais confiável de quais são esses números, não é? Quantos atestados de óbito, os mais antigos aqui, mais experientes, deram com essa causa-morte, né? Então existe uma dificuldade da gente extrair, inclusive, a informação. Do ponto de vista médico, nesse estudo, eles não conseguiram demonstrar isso. Mas eles perceberam que, ao longo das últimas décadas, isso é um aumento de 2.000%. Sair de 0,3 por 100 mil habitantes e passar a 6, isso é um aumento muito marcante, né? Um dos fatores que influencia a esse estado de burnout é a interferência com o nosso principal ativo, né? Aliás, o principal ativo da nossa vida, que é o tempo, né? Então, uma das verificações que a gente tem observado, primeiro, para esse ambiente, obviamente, a gente tem que guardar a devida proporção, mas para cada hora dedicada ao atendimento clínico, 2 horas são dedicadas para registro de informações e tarefas burocráticas. Isso é um custo emocional que a gente, às vezes, acaba incorporando, mas que é muito desgastante, né? Todos nós já atendemos, às vezes, ou demos uma segunda opinião numa situação em que foi relatado a falta de atenção do profissional no diálogo, não é? Hoje, por exemplo, eu me vejo muitas vezes dando mais atenção à tela do que propriamente à conversa. Então, isso é um fenômeno que acontece mesmo. E para cada hora, ou seja, o nosso principal ativo, e é o que é buscado em nós, que é a atenção e as decisões, ele é diretamente influenciado por esses novos mecanismos de documentação, que o prontuário eletrônico é um exemplo deles. A gente tem que tentar, não digo abandonar, mas a gente tem que aprimorar essa questão, não é? A gente tem que entender isso como um processo de transição que a gente tem que construir junto. E a nossa voz é uma voz muito importante nesse processo.
Clínica Mayo, ela vem dando muita atenção a essa questão, né? Então, eles já incorporaram, né, um indicador de qualidade como a satisfação no profissional, né? Quem busca uma instituição de saúde, buscando cuidado, ela tem que entender os desfechos que ali são alcançados. Qual é a mortalidade, qual é a sobrevida, né? Agora, quem trabalha ali, o grande desfecho é a satisfação, né? E eu acho que isso, a atenção vem crescendo nesse sentido, e nesses estudos em que eles compararam o levantamento em 2011, em 2014, não na Clínica Mayo, mas um levantamento nacional norte-americano, viu-se que em 3 anos o número subiu de 45% para 54% de pessoas em burnout, e esse balanço entre a vida profissional e o trabalho caiu. 75% dos médicos trabalham numa organização de cuidados de saúde. Isso, obviamente, exige uma resposta individual e, sobretudo, organizacional. Líderes com habilidade em estimular o engajamento, e a organização deve cultivar um ambiente favorável, sob pena do cuidado que ela está tão desejosa de oferecer não acontecer. Então, isso aqui é para ter uma ideia, esse 54% é um número médio de burnout. A especialidade, por exemplo, da emergência, isso aqui é o recuo, quer dizer, o aumento que teve de 2011 e 2014 em termos de incidência de burnout. Se a gente vê aqui, praticamente 70% dos médicos trabalhando em emergência, eles estão vivendo isso, né? Com relação à sensação de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, todas as categorias recuam em termos de percepção disso. Você imagina que aqui a neurocirurgia está com, em 2014, menos de 20% dos neurocirurgiões encontrando um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. E essa é uma curva que mostra a linha aqui, a população em geral, e a azul, a dos profissionais dos médicos, no caso, aumentando o burnout e reduzindo a sensação de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Essa é uma distribuição interessante de ser vista, né? Aqui um eixo de satisfação e aqui o eixo de burnout, né? Então você vê aqui, por exemplo, os cirurgiões urológicos com uma baixa satisfação e com uma alta incidência de burnout. Os médicos de emergência disparados em termos de burnout. E assim, o impacto organizacional em relação aos líderes que estão ocupando essas posições, sobretudo naquela camada intermediária ali, nas chefias dos serviços, né? O que se espera disso, né? Essas questões são questões importantes no manejo, né? Na forma como se o burnout se instala, né? E o que se vê é que realmente essas qualidades dessas lideranças, desses supervisores, parecem impactar na sensação de bem-estar de toda a equipe que está ali sendo liderada. André, o mindfulness está sendo realmente considerado como uma das intervenções individuais. São intervenções que são direcionadas ao médico, não é? De modo que ele possa melhorar a forma de lidar com todo esse desafio, não é? Então, realmente, alguns estudos já mostrando isso de uma maneira prospectiva, né? Um estudo longitudinal, mostrando que essa intervenção é uma intervenção que proporciona... Essas curvas todas são estatisticamente significativas. Então, a exaustão emocional ela cai ao longo das semanas, a partir do momento que a pessoa começa a praticar, né? E as escalas também refletem isso, com melhora na depressão, ansiedade e estresse com essa prática. Então, essa outra avaliação mostrando que esses médicos que estão envolvidos com organizações, ao longo do tempo, eles estão tentando reduzir a quantidade de tempo dedicado a elas por conta da incidência de burnout. E aí começa a se desenhar realmente nessas dimensões, não é? Dimensões pessoais, de eficiência, enfim, do balanço entre o trabalho, questões que são relacionadas ao indivíduo. Infelizmente, a letra é muito pequena, não dá para ver, mas o importante é a gente entender que existem questões individuais, da unidade onde a gente trabalha, da organização que a gente está inserido e de questões nacionais, todas elas que, de alguma maneira, interferem e que são oportunidades da gente estar atuando para melhorar a questão do burnout.
dados bem recentes mostrando uma questão interessante, que as evidências começam a mostrar, a partir de meta-análise, que esses dois componentes são importantes: as intervenções individuais e as intervenções organizacionais. E, ao que parece, as intervenções da organização têm um poder de modificação do desfecho maior do que as do indivíduo, né? Mindfulness é importante, mas existem outras coisas do ambiente que podem ser enfocadas também. Então, o segredo de a gente estar lidando com isso, de cuidar dessa equipe, é realmente estar dando atenção a esse cuidado, né? Primeiro, um elemento importante é uma certa cultura de coragem, né? Churchill falava que realmente a coragem é a primeira de todas as virtudes, que as outras acabam brotando dela. Mas a ideia de que a gente tem que se ancorar na possibilidade, não na probabilidade. A gente tem que estar vendo além do que simplesmente aquilo que se anuncia de forma imediata. A gente tem que ampliar o contexto a partir do momento que a gente faz o exercício do porquê. Uma instituição ou um ambiente inovador, ele tem que exaustivamente questionar todas as situações. Aprender a desaprender é um outro aspecto muito importante, né? A gente tem aquelas vacas sagradas que são imutáveis, assumir que a gente pode, de alguma maneira, fazer a coisa de modo diferente. Dar segurança para que as pessoas exerçam isso, né? E encorajar a bravura, a bravura é uma dimensão de você emitir as suas opiniões sem medo de consequências, né? Então, assim, a coragem é um elemento importante para a gente estar modificando essa realidade. E aí é interessante a gente fazer um benchmark. Então, a Cleveland Clinic, que sempre foi um ponto de referência, a gente sabe do código amarelo, o código vermelho do incêndio, o código azul da parada. A Cleveland Clinic criou o código lavanda. É um código. A origem do código lavanda começou num hospital no Havaí, e que a Cleveland Clinic chamou, depois ele montou o próprio código dela, que é para atender pessoas. Ele não tem, na realidade, não é um antídoto contra o burnout, mas é uma forma de você identificar profissionais que estão passando por momentos de estresse extremo e de você acolher e tentar dar conta daquela questão, né? Então, é um time de resposta rápida com especialistas nas questões envolvidas que possam dar apoio. Inicialmente, o Código Lavanda foi desenhado para familiares e pacientes, mas ele rapidamente se viu que o profissional também era um candidato daquele tipo de apoio, né? Uma dimensão que está sendo valorizada muito é essa dimensão do autocuidado, né? A gente tem essas forças culturais que são muito importantes na direção do outro, né? E isso precisa se refletir de alguma maneira nas nossas questões. Então, existem normas culturais naquilo que a gente faz que, na realidade, podem se transformar em fatores de burnout. Se a gente olhar o valor positivo, como é que isso pode se desviar e se transformar num potencial negativo? E aí, sim, favorecendo a questão do burnout. Então, por exemplo, a dimensão do serviço. Os profissionais de saúde têm uma dimensão, que é estar a serviço. Está sempre pronto. Mas isso, potencialmente, pode gerar uma ideia de privação e que, por fim, a fadiga de compaixão e a busca de direitos pode se manifestar já como um extremo de uma coisa transformada do que inicialmente era positivo. A busca da excelência pode se desvirtuar com uma sensação de invencibilidade e levar a uma exaustão emocional. A competência não pode cair na armadilha da onipotência e, por sua vez, gerar o cinismo e a ineficiência. E, por fim, a compaixão, né? Que, desmoduladamente, pode gerar uma sensação de isolamento e, por fim, a manifestação da despersonalização, que é exatamente esse fenômeno da gente passar a considerar pessoas como objetos. O mundo de hoje, né? O mundo líquido de Bauman, a ideia de que esse modelo que a gente vive é um modelo que não dá mais certo, mas a gente ainda não tem um modelo novo para poder migrar desse para o outro, coloca a gente no meio desse moedor, né? E assim, eu acho que, no mínimo, a atenção plena a isso que está acontecendo a gente tem que ter, ainda que a gente não saiba exatamente qual vai ser a saída. Mas
existem assim estratégias da gente tentar dar uma atenção a isso, né? Tentar decupar aquilo que está acontecendo na geração desse fenômeno e tentar gerar intervenções, né? E aí, obviamente, já começam a surgir assim indicadores de pelo menos coisas que a gente tem que estar atento. Do ponto de vista da métrica institucional, não é? Tomar a satisfação e o bem-estar como indicador. Isso é uma coisa importante. Incorporar técnicas que possam ser direcionadas aos indivíduos, mas com um posicionamento político institucional para melhorar essa questão. Diminuir o estresse com os métodos de registro. Isso são pessoas se dedicando e tentando identificar aquilo que a gente tem espaço para manobrar. Do ponto de vista das condições de trabalho, alocar os recursos necessários para reduzir algumas disparidades. Ter as boiazinhas para serem utilizadas em situações de necessidade quando a carga de trabalho aumenta, né? Uma das âncoras de trabalho que muitos de nós temos, tem um trabalho muito interessante da década de 70 que identifica cada um de nós com as nossas próprias âncoras profissionais. Alguns têm âncoras de autonomia, outros de investigação, outros de causa, alguns têm âncoras relacionadas à gestão. Então, quando você identifica a sua âncora profissional, isso é muito importante para você alinhar as suas decisões ou as suas escolhas ao longo da tua carreira, né? Mas, de qualquer forma, a questão do controle e da autonomia é algo muito importante para todos nós, não é? A questão do desenvolvimento da carreira, ou seja, manter as pessoas envolvidas com aqueles eixos que são os eixos fortes, as forças internas dela. E, por último, tornar essa questão do autocuidado como realmente algo que todo mundo deve valorizar. Isso deve fazer parte, isso é uma competência quase que a gente deve estimular o aprendizado delas. E aí vários movimentos já surgindo, né? A Clínica Bio com seu programa de bem-estar dos médicos, Sanford da mesma maneira, enfim. E assim, a gente vive um momento de transformação de fato, né? E esse foi um registro interessante de um executivo que estava numa posição muito privilegiada e aí ele sofreu um acidente e ficou paraplégico, né? E aí como aquilo mudou a vida dele. E assim, de onde ele tirou recurso para poder enfrentar aquela transformação. Então, existe uma questão de escolher. A gente tem que escolher ir além da crise, chegar em algum outro lugar, não é? Buscar de fato uma nova perspectiva que nos alimente do ponto de vista de uma causa, de uma busca. Tudo está em transformação, não é? Então a gente tem que identificar referências, levantar o sarrafo e saber o seguinte: a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã de fato. Isso não é novidade nenhuma. A única coisa que a gente pode lidar é como a gente responde a essa imprevisibilidade das coisas, né? De fato, o adverso distorce a realidade, mas ele revela aquilo que está se apresentando naquele momento, né? E a perda, de alguma maneira, amplifica o valor daquilo que resta, né? Então, esse foi um outro estudo bem interessante, que eles fizeram esse exercício na organização, e um relato dos médicos era exatamente isso, né? Em 4 anos, uma modificação de percepção como essa. O sujeito está extremamente estimulado e feliz em ir naquela direção. E assim como o André falou no início, o tempo, né? Quando Ronaldo e os mais antigos se reuniram tentando fundar uma instituição, eles não imaginariam que 57 anos depois, a turma ainda está aí discutindo como é que a gente dá continuidade, não só do ponto de vista pessoal de cada um de nós, mas também do ponto de vista organizacional. É isso, André. Carlinhos, muito obrigado. Eu acho que foi uma esplêndida apresentação, onde conseguiu nos posicionar muito bem para uma realidade que hoje ela é muito presente nesses mais diversos sistemas de saúde mundo afora. Para os senhores terem uma ideia, independente de naturalmente iniciativas hospitalares e institucionais, hoje existe mundo afora organizações que se preocupam fundamentalmente com resultados em saúde e que hoje abordam de uma forma muito clara essa preocupação do
cuidar de quem cuida, basicamente. O Institute of Healthcare Improvement, que tem trabalhado muito nessa direção, basicamente na efetividade clínica e nos melhores resultados, e publicou há poucos anos atrás o seu famoso Triple M, onde ele incluía não só os resultados assistenciais, mas como a experiência do paciente, e isso a um custo razoável para que possa ser oferecido à sociedade como um todo, passa a incorporar, então, já na sua última reunião, uma tendência a que o quádruplo M possa ser, então, também discutido, que é basicamente o cuidado do profissional. Você ter essa preocupação de quem oferece esse cuidado para que a gente possa efetivamente alcançar esse melhor resultado. Isso, na verdade, vem sendo repetido em diversas instituições, e eu acho que, da mesma forma que outras fórmulas, se colocar em prática, isso vale para sempre as grandes ideias e as grandes soluções que são colocadas em papel e discutidas em ambientes fechados, serem colocados em prática. Essa é uma enorme dificuldade. E é uma enorme dificuldade porque a ambiência continua sem mudar. Então é muito difícil, como mostrou o Carlinhos, que por mais que possamos desenvolver técnicas de mindfulness ou qualquer outra estratégia, é preciso também que a ambiência se modifique de uma certa forma e é preciso que se pense a saúde de uma forma diferente. Eu, particularmente, tenho uma opinião que esse comportamento médico, e aqui isso não se restringe simplesmente a médicos, mas a profissionais de saúde como um todo, mas Carlinhos mostrou aqui alguns trabalhos que se referiam especificamente a médicos. Aos médicos, especificamente, eu acho que esse fenômeno começa a acontecer muito antes de sermos médicos. A gente costuma conversar informalmente que, na verdade, eu acho que isso começa muito atrás, isso começa quando a gente resolve ser médico. E talvez lá no primeiro ano do ensino secundário, quando você passa a ter que abdicar de alguns dos prazeres para poder fazer um vestibular que você pode passar ou não, para aí sim entrar na faculdade de medicina e começar uma jornada que pode produzir provavelmente profissionais com 80% de burnout se vier a trabalhar na emergência, que é o caminho natural de todo mundo que sai da faculdade a dar pelo menos uma passadinha na emergência, excetuando-se aqueles mais intensos como eu, que passei 22 anos no serviço de emergência. Agora, é preciso que a gente entenda naturalmente como é que é essa evolução. Essa é uma opção de vida que, num determinado momento, nós, médicos, fizemos, acreditando que, do outro lado, viria, talvez, um nível de prazer, um nível de satisfação que pudesse ser grande o suficiente para poder contrabalançar esse extremismo de pressões que a gente também sofre. O problema é que agora estamos desmodulados por completo. E aí a gente precisa saber como é que a gente sai desse beco. E aí eu queria começar, então, a pedir a participação dos senhores para nos ajudar. Então, vou abrir aqui a plateia para que a gente possa começar os nossos posicionamentos. Ricardo, posso começar com você? O comentário que eu tenho para fazer é que todos nós entendemos que cada vez é mais importante que se reúna profissionais de saúde em torno de coisas que transcendem a técnica, transcendem o saber. Na verdade, existem 3 domínios. Existe o domínio do saber, que é você ler e aprender alguma coisa. Os cirurgiões têm que aprender a saber fazer. É um outro tipo de domínio, é um domínio, na verdade, onde você vai usar dos seus recursos, das suas habilidades manuais, mas existe algo extremamente importante, que é o domínio afetivo. Então, assim, parece que isso é uma questão que na área da saúde está destinada a quem? As psicólogas. Quer dizer, são as psicólogas que conversam a respeito disso, de domínio afetivo. Não são, não. Não são, não. Se as psicólogas começarem a frequentar as reuniões que estão acontecendo nesse hospital e em vários outros hospitais, elas vão ter uma esperança de que vários médicos pensam exatamente como elas e como os professores delas. Exatamente igual, ou talvez melhor do que eles. Então, assim, isso não pode ser uma decisão assim dividida. Quer dizer, eu vou fazer
ser médico, eu vou ser um puta técnico. Quer dizer, eu vou ser uma psicóloga, então eu vou trabalhar com afetividade. Então, assim, não é assim. E não é assim que está acontecendo. Vai dizer assim, burnout basicamente é um tema, como nós poderíamos trazer outro como felicidade, por exemplo, que o Carlos já falou aqui por 2 vezes, como poderíamos trazer compaixão, como poderíamos trazer uma série de outras questões que estão sendo trazidas, mindfulness e uma série de coisas. Todo mundo tem interesse nisso. Todo mundo tem interesse, mais do que isso, eu diria mais do que isso. Só para terminar, todo mundo tem interesse também em discutir e em ver pessoas inteligentes conversando a respeito das influências das artes nas suas profissões, do cinema, da literatura, de como isso nos emociona no dia a dia. Que legal seria de a gente ver um preceptor nosso falar a respeito da importância da literatura ou do cinema, quando está falando a respeito de cuidar de alguém. Então, assim, esse é um espaço que tem sendo efetivamente discutido em várias áreas, e eu particularmente estou assim muito contente em poder observar isso. Eu que sempre fico brincando, assim, eu que sou um psiquiatra frustrado, um psicanalista frustrado, eu comecei minha residência em psiquiatria e depois mudei para a cirurgia. Eu estava conversando com uma psicanalista chamada Galina Schneider e disse a ela que eu estava em dúvida entre fazer psiquiatria e cirurgia, e ela falou para mim o seguinte: olha, meu filho, se você for psiquiatra, eu tenho certeza absoluta que você jamais vai operar alguém. Mas se você for cirurgião e um bom cirurgião, você tem a certeza que você vai estar praticando a psicanálise todos os dias. Na frente de cada paciente. Então, assim, eu acho muito importante que essas habilidades que todos nós temos, né? Todos nós lamentamos, né? Gostaríamos de pintar, gostaríamos de tocar piano, gostaríamos de representar, gostaríamos de cantar. Essas habilidades que nós temos, elas devem ser desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas com muito apreço. Eu acho muito legal esse tipo de reunião e parabenizo o André e o Carlos por essa iniciativa e por estar incluindo dentro de temas tão técnicos essas outras áreas do saber. Muito obrigado, Ricardo. Eu acho que devemos muito a você, Ricardo, porque você também teve a habilidade e o bom momento de escolher essa nova reunião que você está fazendo já desde maio, junho, Humanidades, que realmente tem sido uma coisa extraordinária. O médico tem que ficar cada vez mais ligado às imprevisibilidades, às coisas que são imprevistas e não marcadas. E o início da vida da gente, a gente realmente, conforme foi dito pelo André muito bem, desculpe as costas, André. Nada, que isso. Você falou muito bem que quando o indivíduo já faz a escolha para ser médico, ele já está fazendo alguma coisa dentro dele que é muito tipo psicanalítico. Ele já se analisou o suficiente para poder se dedicar a uma profissão que é curar o outro. Agora, com isso, ele aos poucos vai entrando num trem de trabalho que acaba muitas vezes, talvez 70%, 80% das vezes, entrando na chamada síndrome atualmente denominada de burnout. Agora, eu acho fundamental, o Ricardo tocou nesse assunto, o interesse por coisas que são paralelas à medicina. Em geral, o médico tem muita habilidade para outras coisas, como música, literatura, esportes, etc. Existe em vários lugares, inclusive no Brasil e na América, então nem se fala, orquestras sinfônicas de médicos. Então é importante que eles saibam, ao mesmo tempo que são cuidadores, que eles tenham cuidado consigo mesmo, de fazer alguma coisa, uma outra habilidade, que normalmente é considerada apenas um hobby. Na verdade, tem gente que faz desse hobby algo muito importante, capaz de escrever grandes livros, grandes composições. Nós temos no nosso meio musical, e até musical popular, médicos que compuseram grandes marchinhas, sambas e tudo, e eu poderia citar o nome de vários deles, inclusive eu cheguei a cuidar no decorrer desses 65 anos de vida profissional. O que eu queria chamar a atenção particularmente é a importância que nós temos que dar à nossa própria saúde. Eu comecei a dar essa importância um pouco tarde na minha própria vida, mas uma coisa eu pratiquei, e isso eu não sei se vale a pena mencionar. Eu fui 50 anos um acemista. Eu não sei se vocês sabem o que é ser acemista. Os antigos sabem o que é a ACM. A ACM é a Associação Cristã de Moços. Ela dá uma formação tanto esportiva
como espiritual. No início era mais espiritual, havia um componente também, foi iniciada por um pastor presbiteriano, começou em 1843 em Londres, com os rapazes que vinham para Londres e não tinham onde ficar, e passaram a morar naqueles lugares, praticar esportes, etc. Depois aquilo se tornou uma grande multinacional de ginástica, de filosofia e de espiritualidade. No Brasil nós temos ACMs, Associação Cristã de Moços, em várias cidades importantes. Em São Paulo, por exemplo, tem mais de 15. Então é uma coisa muito importante que pratiquem essa co-participação à lei da medicina. Eu fui ACMista há 50 anos, ganhei uma medalha o ano passado. Eu acho que isso é fundamental. Fui musicista, tive que fazer uma opção com 18 anos entre a Escola Nacional de Música, onde eu fui aluno de Arnaldo Estrela, de Guilherme Fontainha, que eram os grandes professores, e a medicina. Acabei entrando totalmente na medicina e me dediquei de corpo e alma. Eu tentei iniciar uma carreira, digamos, acadêmica. Na época em que eu fiz isso, a vida acadêmica no Rio de Janeiro não era aquilo que eu esperava que pudesse ser. Hoje em dia não sei se está melhor, mas a política imperava em tudo isso. Eu não era um temperamento político. E eu aprendi muito cedo na vida, quando eu fui aluno residente na Universidade de Georgetown, que é dos jesuítas, e os jesuítas, na minha opinião, nasceram para educar. Eu aprendi uma coisa que na época ninguém falava, era ética médica. Isso foi nos anos 50. Depois, em 1972, Potter escreveu um livro que se chama A Ponte para o Futuro, Bioética, a Ponte para o Futuro. Então eu aprendi a praticar a bioética. Isso era uma coisa muito pouco comum de se falar ou de se praticar. Então, isso que o Ricardo está hoje reinserindo na nossa vida, e ele sempre teve essa tendência, essa paixão. Eu me lembro que quando eu fiz parte de uma mesa redonda na Academia Brasileira de Letras, a respeito desse assunto, com Drauzio Varela, com Paulo Niemeyer, com Raul Kutaiti, com o Temporão que apareceu lá, e etc. Você estava presente nessa plateia, e o assunto era exatamente a vida com hora marcada e a natureza desafiada. Por aí vocês veem a importância de se dar valor à parte psíquica e emocional da vida de um médico. Eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Dr. Kovac. Gastão. A primeira coisa que eu quero ressaltar... A primeira coisa que eu queria ressaltar é sempre chamar a atenção que a compaixão, o respeito, a consideração pelo outro é uma sofisticação no ser humano, não é uma coisa bruta e fácil de ser conquistada. É algo muito sofisticado e que se abole com muita facilidade, e o burnout mostra isso. Pessoas de bom caráter, pessoas de boa índole, funcionando sob pressão, funcionando sobre uma necessidade de sobrevivência, como não conseguem fazer brotar a parte boa que tem dentro de si, se tornam pessoas cínicas, indiferentes e etc. Então, o que é fundamental? É fundamental a gente tentar cultivar exatamente essa possibilidade que existe dentro da gente, tentando ter uma vida menos sobre esse estresse. Então, nesse campo que eu queria agora comentar, eu vou pedir ao Kovac para me perdoar, mas eu vou discordar dele num único aspecto, que é a questão do hobby, da necessidade de ter uma outra atividade para a vida ficar melhor. Eu lembro rapidamente, há uns 20 anos, 10 anos atrás, não me lembro mais direito, eu tinha uns 40 anos de idade, eu trabalhava como diretor de um hospital lá em Bangu, e eu me aborrecia 99% do meu tempo. No fim de semana, eu passava o fim de semana inteiro escalando montanha. Na segunda-feira, a minha vida estava um inferno de novo. Por quê? Porque eu não estava conseguindo trabalhar. Eu me lembro que eu ia para o IECAC, passava em frente à Sociedade de Psicanálise, olhava para aquela porta, meu Deus, eu deixei de lado a minha formação psicanalítica, que eu preciso voltar a isso. Graças a Deus, consegui voltar, e quem me conhece há 30 anos aqui dentro sabe o quanto que na minha vida eu incansavelmente busquei ter prazer no meu trabalho. Então, eu acho que essa é essa ideia que eu queria passar para os mais jovens, por isso que eu olhei se tinham mais jovens atrás. Os mais velhos já sabem dessa história. É fundamental que a gente sente naquela cadeira, olhe para o paciente com prazer no que está fazendo, com satisfação pelo que está fazendo. André passou 22 anos numa emergência
com enorme prazer com o que estava fazendo. Ricardo deixou de ser psiquiatra para ser cirurgião e hoje ama a profissão dele e pode ser um bom psicanalista com os pacientes dele porque ele ama o que faz. Kovac não é porque estudou música e foi SMista, é porque ele tem um enorme prazer, há 65 anos, de atender aquelas pessoas. Então, se o jovem que está começando a sua vida não encontrou prazer no que está fazendo, ele não vai conseguir tratar com compaixão, com carinho aquela pessoa que está à frente dele. Então, minha sugestão para terminar, pessoal, não desistam. Que alguém quiser, senta comigo que eu conto a minha história. Não desistam de serem felizes no que vocês fazem. Obrigado. Obrigado, Gastão. Isaura. Oi, boa tarde. Nós psicólogas, né, como o doutor Ricardo Cruz falou, nós não somos só dessa parte afetiva, né? Nós temos também outros aspectos e o que a gente ouve muito nos corredores é isso. Ainda muito timidamente, né? As questões dos profissionais, os próprios cuidadores dos familiares também passando por esse processo de burnout. E acho que é muito importante, até o Dr. Carlos falou do código Lavanda, né? Acho que é muito importante isso, ter esse olhar para esses profissionais, sejam tanto os profissionais quanto os cuidadores dos pacientes, por exemplo, que a gente escuta bastante eles, ter esse olhar diferenciado, talvez não deixar chegar a esse ponto de exaustão, talvez se ouvir mais, se perceber mais, falar mais sobre isso. Eu acho que isso é muito importante e foi o que eu percebi aqui, principalmente pela fala do André, de reconhecer algumas questões que são inerentes à profissão e que a gente tem que reconhecer. Parabéns aí. Obrigado, Isaura. Dr. Fernando Rangel. Eu queria dizer também um pouco de estudo, né, que a minha visão pessoal de estudo é que o futuro, na realidade, não existe, né? A gente existe uma sucessão de presentes, vamos dizer assim. Então, nós temos que viver aquele momento, como todos falaram. Temos que, vou ser feliz no sábado e no domingo, porque lá estou uma atividade X ou Y de lazer. Não é só isso, eu tenho que estar feliz aqui agora, aqui nessa reunião, aprendendo e trocando ideias, e no round, vendo o paciente. Enfim, todas as atividades tem que botar, botar alegria, felicidade naquilo, né? Senão, não funciona bem. Então, nós temos a pressão que existe sobre o médico, o Carlinhos demonstrou isso de maneira muito clara, é maior do que a dos outros profissionais, que ele lida com vida, morte, prognóstico, enfim, com o tempo todo tratamentos complexos, aflição do ser humano. Então, ele tem que estar muito bem preparado, né? Eu acho que o médico tem que ter um preparo realmente diferenciado. O médico, o profissional de saúde, enfim, porque ele lida com a pressão máxima, com a angústia, né? Com sofrimento, etc. É uma carga muito forte. Dentro desse aspecto de saber viver, de saber ter a experiência médica, essa proposta das tecnologias de aprendizagem ativa, que André e eu temos estudado lá no grupo da PUC, acho que vem bastante de encontro em relação a isso, né? Que é a proposta de formar um profissional médico de saúde que seja um profissional independente, né? Que possa ter a coragem de falar as ideias, se manifestar livremente, possa ter um pensamento crítico, até para mudar a realidade, né? Possa transformar a sociedade. Então, eu acho que essa metodologia, não abandonando a outra, mas traz uma cooperação maior, é uma tecnologia que faz com que o estudante, desde o início, aprenda a trabalhar em grupo, ver o coletivo, a ter uma competência de comunicação, de colaboração maiores, né, do que uma coisa extremamente só formal, teórica e de transmissão de conhecimento. Então, desenvolver conhecimento, habilidades, atitudes, em todas essas competências, né, que não são apenas a estudiosa e a técnica, como o Ricardo bem falou. A medicina está muito além da técnica, né, muito além. É uma ciência, uma arte, é uma vivência muito complexa, muito profunda. E a coisa do afeto, né, quando se estuda cognição, o sistema límbico, o Gastão está aqui para falar, tem uma conexão imensa com o processo decisório. Eu vou tomar uma decisão, vou julgar uma situação. O afeto, a condição sociocultural, afetiva daquele indivíduo, influencia demais naquela tomada de decisão. Então, isso precisa ser muito bem trabalhado, sim. Acredito que quanto mais ele possa ter outros interesses, o médico possa ser benéfico, como o doutor Carlos falou. Mas é claro que existem médicos que se dedicam a vida inteira à medicina deles, estão felizes com aquilo.
A medicina... Tem que ser feliz na segunda-feira. Tem que ser feliz, já está ali com felicidade. Eu particularmente acredito que abrir o leque é interessante, mas tem personalidades e personalidades, a gente entende isso, né? Tem que estar feliz o tempo todo, tem que estar, não uma felicidade artificial, porque a gente lida com coisas muito difíceis, mas está botando alegria e prazer de estar fazendo aquilo. Acho que esse eu acho que é o principal. E nós acreditamos nisso aqui, né? Claro que nós médicos, nós profissionais de saúde, temos essa pressão máxima, mas acho que nós podemos ter um desempenho melhor quando acreditamos nisso no dia a dia, a cada momento. Obrigado, Fernando. Isaac Reutemann, por favor. A medicina, isso eu li no New England, é a profissão mais culpígena que existe, isso é, geradora de culpa. Tá? Não é uma coisa fácil. Aí, nesse sentido, uma coisa que eu já penso há algum tempo, que existe, mas na realidade não existe institucionalmente, é a questão do médico, depois de um certo tempo, sair da emergência, sair do CTI, ir para um local, né, quer dizer que ele vai ter menos estresse. Acho que isso é uma coisa que deveria ser mais institucional e que não é. Deveria ser. Tá? Outra coisa que eu queria salientar aqui foi o que o Gastão falou, a questão que a gente tem que fazer o que gosta. Tá? E eu acho que as pessoas aqui, muitas pessoas aqui, eu quero citar aqui alguns exemplos de pessoas que estão aqui, que poderiam estar em casa, aposentadas, mas vêm aqui porque gostam. Dr. Feldman, Dr. Dilson, Dr. Kaplan, Dr. Kovac, desculpe. E isso é uma coisa que eu acho assim, muito legal, muito legal. Então, lembrar essa coisa, que a medicina é uma profissão que dá para fazer isso. E, finalmente, outra coisa que eu queria lembrar, na linha do que o Ricardo falou, é a questão das reuniões médicas. Eu participei alguns anos atrás de um grupo de reflexão sobre a tarefa médica, com o psicanalista Francisco Daut. É uma coisa muito interessante, uma experiência muito rica. Nós fizemos um paper na época, tá? Baseado assim na experiência dos grupos Balint. Eu acho que é uma coisa assim que realmente deve ser incentivada em todos os hospitais, em todos os locais de trabalho. Tá? Obrigado, Isaac. Doutor Marcelo, lá atrás, por favor. Perguntar ao Carlos e à bancada, uma dificuldade que eu acho que nós temos como seres humanos é ter a ideia do que é a felicidade. Né? Nós pensamos que a felicidade é ter, pensamos que é ser, pensamos que é ser amados e tudo, e há uma dificuldade muito grande, e quando você conquista essa felicidade, você já vai tendo a sensação de perda. Eu vejo que na modernidade atual, nós estamos tendo uma sensação que vamos perder, e perder tudo. E o que eu acho que nós vamos perder é sermos substituídos por máquinas, por robôs. Queria que vocês falassem sobre isso, que é um dos momentos da minha preocupação. O doutor Cruz sabe disso. Eu acho que se o Bertrand Russell tivesse a ideia da possibilidade do robô, ele ia ficar muito feliz, né? Dentro da perspectiva da gente usar a tecnologia a favor da gente. Né? Da gente, quando a gente olha, quando a gente volta e lê Elogio ao Ócio, a gente percebe como é que talvez o redimensionamento do que a gente faz no mundo podia gerar de uma distribuição melhor do tempo para as pessoas. Né? Marcel, essa ideia da felicidade, eu realmente não me arrisco a tentar definir o que seja. Mas tem uma ideia que eu gosto muito, que é quando aqui o observador, aquilo que é observado e o ato de observar, eles se colapsam, viram uma coisa só. Que é mais ou menos quando a busca cessa. A sensação da busca está cessada. Talvez a gente viva o tempo todo atrás dela, né? Tem um cara mais contemporâneo que fala que a felicidade talvez seja só esse somatório de prazeres e propósitos que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Mas a ideia do ser ou não ser, eu acho que vai nessa direção. Ou a gente é, ou a gente não é. No sentido da gente expressar aquilo que é a nossa potência interna na vida, da gente manifestar
a nossa capacidade máxima nessa vida. Eu acho que talvez a felicidade vá nessa direção, entendeu? Ser aquilo que a gente é. Marcelo, assim, eu vou te... Isso é uma opinião muito pessoal. Eu acho que isso que você está falando vai acontecer não na intensidade como a gente imagina e com a rapidez que a gente imagina. Mas eu acredito piamente, como já vem acontecendo nos últimos anos, que alguns tipos de processos vêm sendo absolutamente trocados, o homem pela máquina, fazendo melhor algumas de suas tarefas. O que eu acho que vai ser imprescindível, a presença do ser humano, é onde a máquina não vai conseguir substituir jamais. É verdade que talvez esse leque de atividade diminua bastante do ponto de vista quantitativo, mas vai ser fundamental que nós, muito mais do que nós, mas eles, os residentes, estejam cada vez mais adaptados para o novo mundo que está chegando. E isso significa ampliar as funcionalidades. Isso significa conseguir se tornar apto a poder exercer multifunções, fazer coisas diferentes de simplesmente ser o bom técnico. E aí a gente talvez volte àquela conversa na realidade das competências. A gente entenda de uma forma mais clara que a gente vai ter cada vez mais que extrapolar a competência técnica para poder adquirir todas as outras que são importantes para a prática médica, seja colaboradora, cuidadora, gestora, ética, e que pelo menos meia dúzia orbitam em torno da técnica, para que a gente possa efetivamente encontrar esse lugar que, de certa parte, seremos substituídos pela máquina, para lidar não somente com o paciente, mas lidar com um grupo agora, que o paciente é o core, é o núcleo, é o centro disso, mas além disso a gente tem a família, a gente tem o sistema, a gente tem a academia, a gente tem um número enorme de coisas que orbitam também em torno do paciente, que será, sim, cada vez mais necessário que nós façamos uma interação com tudo isso que orbita em torno, para que aí a gente continue a ter efetivamente alguma função. Ricardo, por favor. Mais uma vez, eu concordo da primeira à última palavra do André. Mas o desafio, Marcel, vai ser o seguinte: a evolução da tecnologia, como disse o Carlos, está toda a nosso favor. Mas a questão, então, a nossa responsabilidade vai ser fazer uma divisão cada vez mais perfeita. Significa, então, que o residente vai ter que estudar mais, vai ter que ler mais, porque a medicina avançou. Os caras que vão fazer cirurgia, vão trabalhar no robô, vão ter que estudar mais e ficar mais ali no robô. Quer dizer, cada vez mais difícil. Carlos, imagina isso. Então, qual é a nossa responsabilidade? Nós temos que dizer que eles vão fazer mais isso, mais aquilo, mas deve haver um momento, um tempo para se estudar também afeto, carinho, cinema, morte e uma série de outras questões. Essa é a nossa responsabilidade. Nada contra. Eles vão estudar mais, vão se tornar técnicos melhores, mas a nossa responsabilidade vai ser: você não vai poder substituir esse tempo pelo tempo dos afetos. Nós não podemos permitir isso. Nós teremos que estar provendo eles em paralelo de todo um ensinamento que diz respeito aos ensinamentos humanísticos. Obrigado, Ricardo. Olha, nós temos 5 minutos. Eu vou dar 1 minuto para... Porque senão vocês sabem que eu tenho o rigor da 1h30, que é sagrado para mim. Então eu queria pedir ao Dr. Feldman, 1 minuto... Não, Cezinha? Não? Então, Seta depois. Dr. Feldman e Seta, porque eu tenho um texto do Roberto Sporcati aqui de 1 minuto para ser lido, e eu queria terminar com o texto do Roberto. Dr. Feldman, por favor. Estou maravilhado e agradeço a todos que expuseram esses temas. E eu fico pensando também que é importante. E eu, antigamente, sabia tudo quanto era poesia. De uma só, eu me lembro. Felicidade é onde nós estamos e não onde nós estamos colocando. E poderia falar mais sobre isso, que sempre me envolveu muito na minha vida, o samba, essas coisas, diferente do meu amigo Kovac. Agora, a outra coisa importante é segurar a mão. Uma experiência que eu tive, era espontâneo, não é uma coisa estudada. Um colega nosso que estava com câncer inoperável já para morrer. E eu, segurando a mão dele, eu dizia assim para ele: você vai reagir. Ele só sorria para mim e disse assim: agradeço que você está segurando a minha mão. Morreu mesmo. Muito obrigado, Dr. Feldman. Transfusão de
eu encaro que um desafio para os médicos mais jovens, numa época onde você não atende mais no volume que se atendia no passado, hoje a gente trabalha numa outra escala. O médico está num plantão, ele atende 30 pessoas. O médico está fazendo eco, ele faz 30, 40 ecos num dia. Um médico num consultório atendendo plano de saúde, ele atende 30 pacientes num dia. Você ainda conseguir ter empatia, compaixão, afeto pela pessoa que você está atendendo é um desafio ainda maior, porque isso massifica o teu trabalho de uma forma, o burnout chega de uma forma que daqui a pouco você está tratando as pessoas como se fosse só mais uma, e você passa a tratar as pessoas sem afeto. É muito curioso como é diferente o médico institucional, você médico na figura do institucional e você médico na figura do médico assistente. Você, a mesma pessoa, muitas vezes tem comportamentos diferentes, porque uma coisa é você está atendendo 30 pessoas ali de forma rápida, outra coisa é aquela pessoa que você já criou um vínculo, que você tem um afeto. Então, acho que os jovens, nós todos, temos que estar muito atentos a isso, porque talvez a gente não tenha o tempo suficiente para criar esses vínculos que são tão importantes para a gente tomar as decisões assim mais acertadas. Daí a importância de uma dimensão organizacional. Do contrário, a gente vai discutir isso, e isso, do ponto de vista prático, vai ficar dificultado. Por isso é que eu acho que as intervenções, do ponto de vista da organização, elas são cruciais para a gente estar tratando dessa questão. Prezados, eu vou ler aqui uma mensagem de poucas linhas do Roberto Sporcati, que deixou para todos nós. Ele, como vocês sabem, quem chegou um pouco atrasado, o Roberto não pôde comparecer à sessão por motivos pessoais e deixou aqui uma mensagem. Caros amigos, peço desculpas a todos pela minha ausência, motivada por compromisso inadiável. Mais que a falta, fico triste por perder sempre a rica, otimista e fortalecedora conferência do Dr. Carlos Andrade, o nosso querido Carlinhos da Onco. Por semanas idealizava algumas palavras sobre saúde, espiritualidade e intervenções envolvendo o aprimoramento moral e elevação cristã nos cuidados assistenciais. Impedido por força maior, deixo esta breve mensagem enfatizando que o espírito de equipe, pleno de solidariedade, fraternidade e humildade, constitui o recurso maior para enfrentarmos esta transição, não apenas institucional, estadual ou nacional, mas sim planetária. A certeza da vitória e o sucesso de todos deve vir da nossa fé inabalável nos princípios cristãos e ecumênicos que devem congraçar todos os povos construindo a paz mundial. Boas festas, feliz 2007, nesta em cada família. Roberto Sporcati. A vocês também, um Feliz Natal e um Feliz 2017. Vamos estar de volta aqui. Em janeiro, provavelmente, faremos uma pequena parada, mas eu deixo vocês informados por WhatsApp. Muito obrigado a todos, um Feliz Natal.